Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início aqui à nossa análise de edital. É isso aí, tá? Concurso da Polícia Penal da Bahia está na praça e a gente vai analisar o edital aqui. Iremos falar dos principais pontos do seu edital e o que você precisa saber para iniciar a sua preparação. Já de antemão, eu quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, tá? E claro, né, compartilhar esse vídeo com muitas e muitas pessoas, tá? Edital na praça, e você sabe que se tem edital na praça, a gente entra aqui para analisar o seu edital, a gente vem aqui para te nortear em relação ao seu concurso, tá? E lógico, tá? A gente vai sempre estar junto com você, até depois da sua posse, beleza? Então, se você aí quer saber como que está as situações relacionadas ao edital, quer saber que dia que é a prova, professor, será que com as matérias em si eu consigo fazer a minha prova? Será que eu consigo conciliar com outro concurso? Eu estou estudando para o concurso tal, professor, será que as matérias são as mesmas? A gente vai trabalhar aqui essa análise de edital, tá? Vamos falar sobre a quantidade de vagas, vamos falar sobre a data da prova, qual é a banca, né? Qual é o estilo da sua banca, tá? Porque são informações importantes. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Santos, tá? Sou professor da Casa de Direito Administrativo, de Legislação Extravagante. A gente ainda vai se ver demais aí durante a nossa preparação, certo? Se não for pedir demais, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, e vamos juntos rumo à nossa aprovação. Para você que quer saber um pouco mais sobre esse concurso aí da Polícia Penal da Bahia, tá? A gente vai iniciar aqui a nossa análise de edital, perfeito? Já trazendo algumas informações importantes para você, como por exemplo, ó, a gente tem que entender que esse concurso, ele vem ainda num formato de nível médio, tá? O que é interessante, por quê? Porque se você for reparar, os outros concursos de Polícia Penal, em sua grande maioria, já estão trazendo aquela ideia de que eu precisaria ali de um nível superior, tá? Até por conta da melhoria remuneratória relacionada a essas carreiras, tá? Relacionadas a esses concursos, beleza? Se você for reparar, a remuneração inicial do concurso aí, ela dá pouco mais de R$ 2.800, quase R$ 3.000. Só que com as gratificações obrigatórias que a gente tem em cima dessa remuneração, a gente vai poder chegar aí a uma remuneração acima de R$ 4.200, tá? Então é uma boa remuneração para a carreira de Polícia Penal, inclusive para um concurso de nível médio, tá? Se você for reparar, onde que você vai aí fazer um concurso de nível médio para ganhar mais de R$ 4.200, né? Perdão, onde que você vai trabalhar aí na iniciativa privada? Não é sempre que a gente encontra, né, um emprego desse, né? Na iniciativa privada para ganhar mais de R$ 4.200, tá de sacanagem, né? Então aqui é uma excelente carreira, principalmente para você que já vem estudando aí para as polícias penais de outros estados, beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essas informações, ó, relacionadas ao edital, tá? Vou elencar para vocês aqui as principais informações. Primeiro, você tem que saber qual é o seu concurso, né? Qual é o concurso que a gente está analisando. A gente vai analisar o concurso da PP Bahia. O edital tá quentinho, né? Saiu agora, concurso PP Bahia, tá? Edital quentinho, saiu agora. Presta atenção, ó. Esse concurso da PP Bahia, ele veio com 287 vagas imediatas, tá? Então, se a gente for falar em relação às vagas, foi um concurso que veio com 287 vagas imediatas. Vagas imediatas, tá? Ou seja, não citou os tais cadastros de reserva, né? Então a gente teve aí 287 vagas imediatas. Professor, mas eu queria saber como é que funciona a divisão das vagas às vezes. Realmente, todas essas vagas vão ser relacionadas à ampla concorrência? Aí não, tá? A gente precisa aí traçar uma diferenciação aqui em relação a essas vagas, tá? Eu tenho, das 287, 187 vagas imediatas, certo? Ó, para ampla concorrência. Então, para ampla concorrência, a gente vai ter aí pouco mais de 180 vagas, né? A gente vai ter aí 187 vagas em ampla concorrência. Em ampla concorrência, nós teremos 187 vagas. Beleza, professor, mas e as outras vagas, né? Foram destinadas a quem? Aí o próprio edital,
ele trabalha as vagas destinadas ao candidato negro e também a pessoa com deficiência, ao candidato PCD, tá? Ó. Então, tem vagas destinadas à pessoa com deficiência, tem vagas destinadas a candidatos negros e a banca dividiu aí em 86 vagas, tá? 86 vagas para candidatos negros e 14 para pessoas com deficiência, certo? Ó, 14 para pessoas com deficiência. Então a gente já tem aí as divisões das vagas, né? Professor, qual é a minha remuneração inicial? Se você é aquilo que eu falei, né? Se você for reparar, a base dos vencimentos ali da remuneração dá pouco mais de uns 2.800, quase 3 mil reais, tá? Aí juntando com as gratificações que tem também, junto com a nossa remuneração base, com o nosso vencimento base, tá? Junto com a base da remuneração, chega aí a pouco mais de 4.400 reais. Então vamos lá, ó. Vamos aqui, ó. Eu tenho o vencimento mais as gratificações, certo? Para você entender ponto por ponto aqui. Eu tenho o vencimento, tá? O vencimento mais gratificações. Vencimento mais as gratificações vai dar um pouco mais de 4.200 reais. Mais gratificações, tá? Aquelas iniciais, voltadas aí para uma gratificação de serviço penitenciário, tá? Os níveis que a gente pode chegar. Então, a gente tem aí uma remuneração, juntando tudo, de mais de 4.300 reais. Pouco mais de 4.300 reais, tá? Então, uma remuneração muito boa, tá? Muito boa para a gente falar aqui em relação a esse aspecto, né? Esse critério. Eu tô com o edital aberto aqui, pessoal, e eu queria elencar para vocês quais são os principais requisitos relacionados a essa figura, né? Se você for reparar, ó, eu tenho um requisito voltado ali para a idade, né? A idade mínima, que tem que ser de 18 anos, isso daí é indiscutível, tá? Além dos critérios relacionados aos aspectos, né, do certificado de conclusão do ensino médio. Então é muito bom, porque esse concurso até o momento, se você for reparar, ó, ele está pedindo aí nível médio, certo? Ó, então, muito bom. Um concurso com a remuneração excelente. E está pedindo aí, ó, nível médio. Está pedindo nível médio. Beleza? Está pedindo aí nível médio. Além de outras situações, como por exemplo, a CNH, né? Perdoe-me. A CNH na categoria mínima B, né? CNH, nível médio. E também, ó, CNH no mínimo na categoria B. Certo? Ó, no mínimo na categoria B. Beleza? Então são requisitos bem tranquilos aqui para ser bem sincero com vocês, né? Aí vamos lá para algumas outras informações. Professor, eu sei que o edital está publicado e tal, mas fale para mim qual é a minha banca, né? Qual é a banca que eu tenho que me concentrar? Porque aqui estão as informações principais, as primeiras informações. Mas eu queria saber, professor, qual é a banca que eu tenho que me concentrar aqui? Porque eu quero começar a estudar, professor, para esse concurso da Polícia Penal, tá? Mas eu não sei qual é a banca que eu tenho que estudar. Vamos lá, vamos trazer aqui as outras informações. O edital ele já está publicado, tá? E a sua banca é a FGV. Então se liga, tá? O foco aqui da sua banca é a FGV. FGV. Certo? Detalhe, tá? Essa banca ela tem algumas características principais. Vamos citar aqui as características dessa banca. Essa banca, ela é uma banca conceitual e introdutória. Ela gosta muito das partes conceituais e introdutórias, tá? É uma banca que ela não se preocupa com o nível de candidato, ela não quer saber se sua prova é de nível médio, é de nível superior. Ela vai querer cobrar a questão do mesmo jeito e ela quer que você se vire. Outra situação, essa banca é uma banca que gosta muito dos casos concretos. Situação problema, situação hipotética, caso concreto. A sua banca, ela ama isso daí. Então você tem que se ligar também nas características da banca. Vou repetir.
Ela é uma banca, olha as características da banca, tá? Ela é uma banca conceitual e introdutória, certo? Assim como também ela é uma banca que gosta de trabalhar ali ideias de casos concretos, situações, problemas. Ela gosta de colocar nas questões aquelas historinhas, lembra? E outra, ela não está preocupada com o seu nível, ela não quer saber se o nível do seu concurso é de nível médio, se é de nível superior, se é de nível NASA, ela não quer saber. O dia que ela quiser cobrar a questão, da forma que ela quiser cobrar a questão, ela vai cobrar, beleza? Então a FGV ela tem essas características fortíssimas aí, beleza? Tranquilaço? Ela tem essas características fortíssimas. E claro, ela gosta muito de pegar um pedaço de cada situação. Exemplo, se ela trouxe 10 tópicos de uma determinada matéria, ela gosta de fazer 10 questões em cima daqueles 10 tópicos, entendeu? Então ela gosta de misturar muito, inclusive ela mistura até nos itens. Uma questão só, ela quebra 5 tópicos, porque ela mistura os tópicos nos itens, tá? Então, você tem que conhecer também a sua banca, e isso a gente está aqui para te ajudar também, beleza? Enfim, isso em outro momento a gente fala, que o foco é analisar os principais pontos do edital, beleza? Então, depois que a gente pegou esse bizu, né, a gente tem 287 vagas imediatas, 187 para ampla concorrência, tá? 86 voltados ali para candidatos negros e 14 voltados para candidatos com deficiência, né? As pessoas com deficiência. Aí eu tenho um vencimento, mas as gratificações ali, passando aí de R$ 4.300. Ali no edital a gente vai ter a remuneração base, né? Uns 2.800, quase R$ 3.000. É um concurso de nível médio que exige a CNH no mínimo categoria B. Lembrando, não é categoria AB, tá? Você não é obrigado a ter as duas, é no mínimo categoria B, beleza? E a banca da sua prova é a banca FGV, que inclusive eu já citei aqui algumas das suas principais características, perfeito? Então bora lá, ó. Além disso, a gente precisa entender quais foram as matérias que caíram no meu concurso, né? A gente divide aí as matérias em 2 módulos, tá? A gente tem o módulo 1, que é o módulo de conhecimentos básicos, tá? Ó, a gente tem o módulo 1, que é o módulo de conhecimentos básicos, e temos também o módulo 2, que é o módulo de conhecimento específico. Vamos começar aqui pelos nossos conhecimentos básicos e pela quantidade de questões de cada conhecimento, tá? Que é importantíssimo que você entenda, que você trabalhe essas informações, certo? Ó, vamos voltar aqui, vou me deixar na tela aqui para a gente ir acompanhando junto. Ó. Olha aqui os módulos, ó. Começando aqui pelo nosso módulo de conhecimentos básicos. Disciplinas, obviamente, aquelas que são carro-chefes em todo e qualquer concurso, né? Língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e noções de informática. Essas 3 aqui, eu sempre falo, é o diferencial do concurseiro. Para você que é um concurseiro de verdade, um concurseiro profissional, essas 3 disciplinas tem que ser o seu diferencial. E olha o detalhe, tá? Essas 3 disciplinas aqui, cada uma aí, ela traz uma quantidade X de questões. Se você for reparar, só nessas 3 eu já tenho 20 questões da minha parte básica. Olha que interessante, né? Eu tenho 10 questões aqui de português, eu tenho 5 questões de raciocínio lógico-matemático e 5 questões de noções de informática. Já já a gente vai ver quais são os tópicos que foram cobrados nessas disciplinas, tá? Aí vem aquelas outras legislações que também entraram na parte de conhecimentos básicos, mas a gente pode considerar como sendo uma legislação extravagante, né? Temos a legislação estadual, na parte básica veio com 5 questões, temos a promoção da igualdade racial e de gênero, que a gente tem também aí um número de 5 questões. Então, se a gente for reparar, a gente tem aí 30 questões, né, no total, só do nosso conhecimento básico. Então, os conhecimentos básicos aí, eles são importantíssimos para a sua prova, principalmente aquelas 3 que eu citei, beleza? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Vamos lá. Módulo 1, conhecimentos básicos. A gente tem também os conhecimentos específicos. Acompanhem comigo aí os conhecimentos específicos. Ó, professor, quais são as disciplinas e as quantidades de questão? Lá nos módulos básicos, a maior quantidade de questões ficou para a matéria de português, tá? Aqui, nos conhecimentos específicos, a maior quantidade de questões ficou para a matéria de direito constitucional e legislação extravagante. Por quê? Primeiro, eu tenho um edital amplo em relação ao constitucional e à extravagante. Tenho várias leis extravagantes, tá? A gente vai perceber quando chegar lá no conteúdo. Vou mostrar para vocês quais foram os tópicos cobrados. Então vamos lá, ó. Vamos tentar entender aqui. Eu tenho noções de direito constitucional. Eu tenho 10 questões para direito constitucional. Noções de direito administrativo, eu tenho 8 questões para direito administrativo. Noções de direito penal, 6 questõezinhas de direito penal. Aí vem aquela situação, né? O pessoal que não gosta,
né, do direito administrativo, mas ama o direito penal. Você vai ver que a quantidade é menor, né? Direito processual penal, aquela pessoa que gosta do direito penal, mas odeia o processo penal. A gente tem uma quantidade de questões maior, tá? Aqui, ó, 8 questões para o processual penal. A extravagante, por ser um grande número de extravagantes, a gente tem aí 10 questões. E direitos humanos, né? Direitos humanos com 8 questões, totalizando 50 questões. Beleza? Então a gente tem aí um total aí de 80 questões voltados para a nossa prova. Mas, professor, quais foram os tópicos que foram cobrados na minha prova? O que é que eu tenho que saber em relação a esses tópicos, né? Quais foram os tópicos cobrados na minha prova e o que é que eu tenho que saber? Vem comigo, para a gente trabalhar aqui. Olha os tópicos, ó, de língua portuguesa, interpretação e compreensão de texto, organização estrutural dos textos, marcas de textualidade, coesão, coerência, intertextualidade, tá? Intertextualidade. A gente tem aí excelentes professores que vão te ajudar a gabaritar essa parte aí. Tranquilo? Professor Décio, professora Giancarla, tá? Então, vamos quebrar tudo aí para vocês na parte voltada para a língua portuguesa. Vocês vão ver, tá? Que vai ficar fácil, vai ficar simples gabaritar a prova de português aqui, tranquilo? Modos de organização discursiva, inclusive a gente tem a discursiva nessa prova aqui também, tá? Descrição, narração, exposição, textos literários e não literários, tipologia da frase portuguesa, estrutura da frase portuguesa, norma culta, pontuação e sinais gráficos, organização da sintática das frases, tá? Registros de linguagem, funções de linguagem, elementos do ato de comunicação, formas de abreviação, classe de palavras, aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos, textuais, tá? Ou seja, um edital bem amplo, né? Língua portuguesa aqui, diferencial, tem um grande número de questões, tá? Língua portuguesa, 10 questões dentro da parte básica. A gente tem o raciocínio lógico matemático, que veio ali misturando o raciocínio lógico com matemática pura, né? A gente tem aqui a ideia voltada para a lógica das proposições, conectivos, equivalências, quantificadores, conjuntos, tá? Diagramas, né? Os números inteiros, racionais, aquilo que eu falei, a mistura da matemática pura com o raciocínio lógico matemático, né? Estrutura lógica, tá? Ó, medidas de comprimento, compreensão e análise da lógica situacional, beleza? Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais, problemas de contagem e noções de probabilidade. Aí veio também geometria, tá? Geometria básica, ângulos, triângulos, polígonos, distâncias e proporcionalidades e noções de estatística, beleza? Plano cartesiano, tá? Problemas de lógica e raciocínio. Então, veio também um edital um pouco pesado aqui na parte de raciocínio lógico matemático, mas nada aí que o Pedrão, né? Meu grande amigo, professor Pedrão, o fera do raciocínio lógico e da matemática, não dê para ajudar vocês. Vai dar certo, tá? Professor, que mais? Noções de informática. Alô, professor Rafael Araújo! Vamos ajudar aí aos nossos futuros policiais penais da Bahia a gabaritar essa prova de informática, né? Professor Rafael Araújo, professor Luiz Rezende, tá? Os feras da informática aí, trazendo aí essas informações. Professor que caiu conceito de internet e intranet, conceitos de modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos, noções de sistema operacional, ambiente Windows, tá? Aqui trouxe basicamente o ambiente Windows, noções de IP, de e-mail, identificação e manipulação de arquivos, backup de arquivos, noções básicas de editores de texto, né? Planilhas eletrônicas também, documentos, impressoras, tá? Ó, propriedades de arquivos, programas de correio eletrônico, tá? Redes sociais, tema que está caindo pra caramba aí na parte voltada para informática, transferência de arquivos, computação em nuvens e várias outras, tá? Então a gente tem essas 3 principais matérias aqui como sendo divisores de água, tá? São os divisores de água voltado aí para esse aspecto, beleza? Então vocês precisam saber. Professor, o que mais? A gente tem a legislação estadual, tá? A legislação estadual traz aí os aspectos voltados para o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, a Lei 6677, tá? A gente tem a lei estadual voltado aí, né, para aqueles grupos operacionais de serviços penitenciários, a nossa Lei 7209, tranquilo? E várias outras legislações estaduais. Lei 12.209, Lei 12.247, tá? Que fala da aprovação do Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia. Então, são informações que a gente precisa entender, que eu preciso compreender,
tá? Critério aí de legislação estadual. Talvez a gente se bata aí nessas matérias voltadas para a legislação estadual também, beleza? E claro, promoção da igualdade racial e gênero, um aspecto que está caindo em todo e qualquer concurso público, tá? Trazendo aí as principais informações, lei de racismo, lei Maria da Penha, tá? Aquelas situações voltadas para crime de tortura, tranquilaço, e várias outras legislações, tá? Até mesmo legislações próprias, né? Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dentre várias outras legislações, tá? Trazendo inclusive aspectos de direitos humanos. Olha esse daqui, ó. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tá? Juntamente aí com a nossa Lei Maria da Penha. Então a gente traz aspectos de promoção de proteção relacionada ao gênero, promoção de igualdade racial, tá? Então é algo que está caindo em todo e qualquer concurso e ainda faz parte da parte básica, tá? Professor, e o que teria aqui na minha parte específica? Na minha parte específica, a gente vai ter noções de direito constitucional, bem completaço, desde o artigo 5º ali, né, desde Estado e Constituição, na verdade, até o finalzinho ali, até a parte de organização dos poderes. Então, veio um edital um pouco pesado na parte constitucional. O administrativo, ele veio realmente pesado porque misturou, aqui trouxe noções de direito administrativo, mas a FGV ela tem uma característica incrível em relação ao direito administrativo, que ela gosta de misturar o direito administrativo com a administração. Se você for reparar, eu tenho tanto tópicos de administração pública, o professor Luiz Rezende pode até falar melhor sobre isso, tá? Eu também tenho vários tópicos de direito administrativo aqui. Então, é muito característico da banca de vocês, ó, que ela misture esses tópicos, ó. Que ela misture, ó. Se eu for considerar aqui governança e accountability, administração pública, tá? A teoria dos 3 Es, eficiência, eficácia, efetividade no setor público, né? Administração pública. Aí a gente já vai para os aspectos relacionados aqui ao direito administrativo propriamente dito, atos administrativos, tá? E todas as situações voltadas para os atos, tranquilaço? Aí a gente tem um tópico 3 aqui, contratos administrativos, noções de licitação pública. A banca de vocês, a FGV, sempre traz noções de licitação e noções de contrato, mas cobra tudo relacionado à lei. Pode cobrar qualquer coisa relacionada à lei. Então você tem que estudar tudo, tá? Aí vamos lá. Você tem que entender que quando eu falo em licitações e contratos, eu esqueço a 8666. Professor, eu estou estudando para 8666. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esquece isso. A gente já tem a nova lei, que é a 14133 de 2021. E ela é a que está valendo. É ela que eu tenho que estudar para a minha prova, tá? Aí a gente tem também, ó, poderes administrativos, ó. Poderes administrativos, trazendo aí os poderes. Eu tenho um controle, tá? Eu tenho o quê, professor, também? A situação voltada ali para a responsabilidade civil do Estado. Aí vem um tema que é um pouquinho pesado. A figura do terceiro setor. Mas vocês vão ver que a gente vai facilitar a sua vida em relação a isso daqui. O direito administrativo vai ser a situação mais fácil que você já viu na sua vida. Por quê? Porque eu tô aqui para te ajudar a gabaritar a tua prova, não para te tornar especialista. Você vai perceber que eu vou tirar esse calo do seu sapato. Você vai ver que o direito administrativo nunca foi tão fácil de estudar quando a gente pegar essa matéria, tá? E as legislações relacionadas aí a figuras administrativas também, lei de improbidade administrativa, aí caiu anticorrupção, caiu o LGPD, que está caindo em todo concurso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, beleza? E várias outras legislações, tá? Então as noções de direito administrativo também vieram um pouquinho pesadas, certo? Direito penal veio desde a aplicação penal até a parte especial, tratando inclusive da jurisprudência dos tribunais superiores. Então a sua banca ela gosta demais de utilizar a jurisprudência também, fala tanto de parte geral quanto de parte especial. Processo penal veio desde princípios do processo penal até as disposições constitucionais aplicáveis ao processo. Fala de nulidades, fala de atos processuais, fala de processo em espécie, tá? Fala aí do critério voltado dos processos de incidentes, fala da prova, tranquilaço? Algo que tá caindo pra caramba, pessoal, que você precisa entender é o critério voltado para os recursos, tá? Recurso tá caindo muito ultimamente, certo? E você precisa conhecer esse critério. Claro, habeas corpus e o processo de habeas corpus também cai pra caramba na parte de processo, tá? Você vai ver isso daí com o seu professor de processo penal, tá? A legislação extravagante nem se fala. Olha a quantidade de legislação extravagante. Antitortura. Se você for reparar, professor, qual é a diferença da antitortura para tortura? Nenhuma, tá? Veio tortura na parte básica e veio tortura aqui também, dentro da legislação extravagante. Aí que mais? Ó, pode cair lá e pode cair aqui. Anticorrupção, organizações criminosas, estatuto de desarmamento, tá? Lei de execução penal. Aqui, sem sombra de dúvidas, pro seu concurso, considero eu a legislação extravagante mais importante.
porque fala da execução da pena dentro de ambiente, tá? Dentro de ambiente de estabelecimento prisional. Alô, professor Leone Maltes! Ele vai quebrar tudo com vocês aí na parte de lei de execução penal, tá, pessoal? Tanto eu quanto ele que somos professor da casa da parte de legislação extravagante. A gente vai se ver demais aí na nossa preparação, tá? E dentre vários outros, ó. De novo, traz crimes de tortura, tá? Crimes hediondos, traz aí crimes ambientais, traz de novo a lei de improbidade administrativa, pode cair dentro do direito administrativo e dentro da legislação extravagante, tá? Traz o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, traz abuso de autoridade, tá? Traz aí também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, traz a lei de drogas, né? A 11343, tá? Então a gente tem muita coisa para estudar aí dentro da legislação extravagante. Então se a gente for reparar, eu tenho vários e vários temas relacionados a esses aspectos, né? E sem esquecer que na parte específica eu também tenho os direitos humanos para a gente encerrar aqui, ó. Direitos humanos veio. Direitos humanos e direitos fundamentais na Constituição Federal, aquela mistura da Constituição junto com os direitos humanos, artigo 5º ao 15, tá? Aí traz aí o PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos, traz a DUD, a nossa Declaração dos Direitos Humanos, aquela que trata, né, dos direitos humanos básicos do ser humano, certo? Traz as regras mínimas das nações de tratamento dos reclusos, né, ou seja, as regras de Mandela, traz a Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, tranquilaço, traz regras das Nações Unidas para o tratamento das mulheres presas, aqui são as famosas regras de Bangkok. Então, direitos humanos, eu trouxe aí basicamente 7 tópicos para a gente cobrar 5 questões. Então, se você for reparar, veio um edital um pouco pesado, mas que dá para você fazer essa prova e a gente vai te ajudar a ser aprovado nesse determinado concurso, tá? Então a gente vê, eu vim aqui, né, para trazer essa análise de edital, a gente não poderia te deixar na mão, né? Eu resolvi fazer esse vídeo, que a gente resolveu fazer esse vídeo para te mostrar os principais pontos relacionados ao edital, beleza? E você não vai poder esquecer disso daí jamais, beleza? Não esqueçam dessa situação, perfeitinho? Então, analise aí os pontos do edital, leia o edital com cuidado, tá? A gente tem mania de ver só quanto é a remuneração e quais são as matérias que caíram, cuidado, leia o edital com cuidado, veja a data da prova, a data da prova, né? Deixa eu colocar aqui, ó, a gente acabou nem falando aí da data da prova, né? Das inscrições, da taxa, pra gente encerrar aqui, ó. Pra gente encerrar, você tem que saber que a prova, primeiro, as inscrições, tá, ó, as inscrições. As inscrições, elas iniciam no dia 17 de junho. Então, vai do dia 17 de junho até o dia 18 de julho. Então, você tem pouco mais, né, de um mês e um dia para você fazer aí a sua inscrição. Beleza? Professor, e a isenção, professor? E a isenção? Como é que vai ficar aí o critério de isenção? Tem data? Tem data. A isenção, ela vai do dia 17 a 21 de junho, do dia que abre as inscrições até o dia 21 de junho, tá? Então eu tenho esses dias para buscar a isenção. Tranquilaço? Lembrando que o último dia de pagamento é dia 19 de julho, já que as inscrições encerram no dia 18 de julho. Professor, e quando que é a prova? Quando que é a prova? A prova será em setembro, mais precisamente no dia 15 de setembro. Então você tem tempo de sobra para continuar a sua preparação aí, tá? Você tem tempo de sobra para continuar a sua preparação. Então não perca de jeito nenhum essa grande oportunidade. Um concurso com boa remuneração e ainda é de nível médio, né? Você não vai ficar de fora de uma grande oportunidade dessa. Perfeito? Tranquilo? Então a gente encerra por aqui a análise do edital, tá? Leia com atenção o seu edital, se prepare e lógico, se você quer passar, vem com a gente que a gente vai te levar rumo à sua aprovação. Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, vou ser o seu professor da Casa de Direito Administrativo, Extravagante, Direitos Humanos, a gente vai se ver bastante por aí, beleza? A gente ainda vai se encontrar demais. Eu sei que é muita coisa para analisar em pouco tempo, mas eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida, até a próxima, valeu e tchau, tchau.